Bom dia, meus amigos. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Estamos encerrando a nossa conversa fraterna do mês. A semana que vem, quando nos encontrarmos, aliás, quarta-feira, quando nos encontrarmos, já será dia 1º. Bom dia, Verônica. Bom dia, Neide. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos ao início do nosso trabalho. Hoje nós vamos ler o capítulo 132 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, diante do conformismo, diante da providência. É isso mesmo. Desculpa, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia. Regina Capela, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos ao trabalho. Capítulo 132 tem como título: Diante da Providência. A mensagem é de Paulo de Tarso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Bom dia, Neila, bem-vinda. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Bom dia, Marúcia, bem-vinda. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera às vésperas... Desculpa, gente. Só um momento. O amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. E não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Sensacional. Olha isso, gente. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Bom dia, João, bem-vindo. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende, cada dia, aos deveres que a vida te prescreveu. Leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de se envergonhar. Muito bem, meus amigos, diante da providência, diante do Pai, né? Como é que você vai se apresentar? Como é que eu quero me apresentar diante de Deus para prestar-lhe contas das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas obras, das obras que eu estou realizando? Essa mensagem, ela nos traz aqui, mais uma vez, uma convocação à reflexão a respeito daquelas pessoas e daquela nossa própria conduta, de muitas vezes acharmos que não estamos aptos, não estamos preparados, que não temos elementos, não temos ferramentas em nós que possam justificar o nosso ingresso num trabalho assistencial, num trabalho dentro da própria casa espírita, da igreja, do local, do templo que você frequenta. Eu gostaria tanto de fazer um trabalho de
de expor um estudo, mas eu não sou um palestrante, eu não me sinto capacitado. Aí a pessoa se imiscui, a pessoa se diminui diante da sua suposta impossibilidade técnica, quando na verdade ali de repente tem um grande talento. E aí Emmanuel está me dizendo aqui, para que nós possamos ter obras e sermos honrados diante do Pai no momento em que formos prestar essa conta, a gente não precisa de diploma, a gente não precisa de ser catedrático, a gente não precisa ser eloquente, ter uma cultura vasta. Basta ter amor, basta ter vontade de ser útil, de servir, de atuar naquele trabalho com humildade, pensando em quem vai receber aquela mensagem, pensando na finalidade, na essência daquele trabalho. Se eu estou aqui agora conversando com vocês, eu estou aqui por Francisco de Assis, eu estou aqui pelo grupo espírita franciscano, eu estou aqui por Jesus, eu estou aqui pelo Espiritismo. Eles é que são os protagonistas desse trabalho, não eu. Eu sou um humilde servo que tem talento para falar, tem cara de pau para conversar, porque eu não sou uma pessoa envergonhada. Então, para mim, eu tenho uma facilidade de comunicação, eu sou um ser verbal, eu gosto de conversar, eu tenho essa coisa da palavra comigo, e eu uso esse meu talento para expor as minhas ideias. Mas eu não fiz jornalismo, eu não fiz comunicação social, eu não fiz pós-graduação e não sei o que lá, eu estou aqui. Estou aqui, sem máscaras, sem filtros, trazendo uma mensagem. Claro que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se aprimorando, mas o que nos aprimora e aperfeiçoa é justamente o trabalho realizado. Então, se eu não começar esse trabalho, eu não consigo me aprimorar, me aperfeiçoar, porque é na experiência que eu vou pegar o grande aprimoramento, o aperfeiçoamento que vão me levar à longevidade daquele trabalho. Diante da providência, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque você às vezes espera, vou esperar me aposentar para começar a fazer um trabalho, vou esperar meu filho crescer, entrar na faculdade para eu poder ter tempo de trabalhar. Aí o filho cresce, entra na faculdade, aí você continua esperando agora o filho terminar a faculdade. Quando o filho termina a faculdade, você pensa que você diz, agora eu vou não, você diz, quando meu filho terminar a faculdade, que eu ainda estou ajudando, eu vou começar a pensar em uma outra coisa, vou fazer aquela viagem, eu vou fazer aquele trabalho. Aí quando o filho sai da faculdade, ele arruma um neto para você. Aí o seu neto, você começa a ajudar a criar o neto. Daqui a pouco, quando você viu, a vida passou, você não realizou, você não criou uma rotina na sua vida que pudesse fazer para você um resultado produtivo, ao argumento de que você estava sempre esperando o momento certo. Ou então, porque você não se sentia capacitado, porque você não fez o estudo. Então tá bom, você precisa fazer um curso para iniciar o trabalho de uma ação qualquer que seja no caminho do bem, uma atividade doutrinária da casa, uma atividade, só um momento, uma atividade de ação social, só que você nunca arruma tempo para fazer aquela especialização, aquele curso dentro da própria casa, você não dedica seu tempo para isso, e não percebe que isso é uma sabotagem, é uma autossabotagem. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Não tem tempo, você não tem prioridade. O tempo a gente faz, o tempo a gente ajeita. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não consegue. Por que você consegue certas coisas e outras não? Porque você não está priorizando as que você não está conseguindo fazer. E muitas vezes o trabalho de caridade está inserido nessas atividades que a gente não prioriza. Quando der eu faço, quando der eu vou na casa espírita, quando não tiver problema eu vou, quando a minha vida melhorar, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo. Então significa dizer que você não priorizou. Se você tivesse priorizado, você encontraria tempo já, porque é uma vez por semana. Não precisa ser mais do que isso, 2 vezes por semana, se você quiser, ótimo, melhor ainda, 3, melhor ainda. Mas pode ser 1 vez por semana, 1 hora. Será que você não tem um dia na semana que você possa tirar 1, 2 horas para você dedicar a uma atividade espiritual? Que
que você possa dedicar a sua ida à casa espírita para assistir uma palestra, trabalhar, fazer um trabalho dentro da própria casa, de voluntário. Essas são as obras. Essas são as nossas obras que a gente vai levar para a espiritualidade, porque o patrimônio, os bens, os títulos acadêmicos são da terra. O que você leva de uma experiência acadêmica é o que você aprendeu, não o título. O título vai ficar aqui, não vai ter utilidade nenhuma do outro lado. Lembre-se de André Luiz, que chegou no mundo maior como médico e lá ele iniciou as atividades dele dentro de um hospital limpando uma enfermaria. Um médico na terra não tinha capacitação técnica para exercer a medicina no mundo espiritual. Por quê? Porque é uma outra amplitude de conhecimento e de atingimento do ser. Então a gente precisa se aprimorar. Significa dizer que nenhum de nós está preparado para tudo, mas nós vamos nos preparando ao longo das nossas potenciais oportunidades que a própria vida nos oferece, e a gente perde a oportunidade, a gente não pega aquele trabalho. Então, diante da providência significa, olha o que Emmanuel fala aqui, digna de registro. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, o amigo da gentilidade é Paulo de Tarso. Ele era considerado o apóstolo dos gentios. Gentios são os estrangeiros, que não são os judeus, são outras pessoas, cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributo especial. Ele está dizendo aqui, você não precisa ter atributos especiais para fazer a sua obra, para realizar o seu trabalho. Você precisa querer. Não precisa, olha o que ele fala aqui, não lhe pede a entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Você não precisa virar santo, você não precisa achar que você, tendo um hábito ou outro ainda terreno, tem pessoas que fumam, tem pessoas que bebem, não excessivamente, mas ainda bebem, tem alguns hábitos, você pode ir controlando isso aos poucos. Você não fuma no dia do trabalho, então o ideal é que você pare de fumar, mas se você não consegue, você não vai deixar de trabalhar por isso. Olha o que eu estou falando para vocês, estou falando em público, gente, dou minha cara a tapa, numa boa quanto a isso. Conto para vocês uma história que está nos anais da doutrina espírita, como inclusive orientação. Certa feita, Chico Xavier tinha um grupo de pessoas que trabalhavam na sua mesa mediúnica, na sua mesa de trabalho, de médiuns, mesa mediúnica. E tinha uma senhora que fumava. Então, nos intervalos, porque as reuniões na casa do Chico varavam à noite, eram muitas horas, ela saía, ia no portão da casa, fumava um cigarrinho e depois voltava, sentava e trabalhava. E uma vez, Chico foi questionado, como é que você permite, Chico, que uma senhora, uma pessoa faça isso, fume e sente-se à mesa para trabalhar? Sabe qual foi a resposta que o Chico Xavier deu? Se vocês soubessem a quantidade, a qualidade e a quantidade, uma coisa assim, de espíritos que ela consegue atrair quando ela volta para virem à mesa receber tratamento, vocês entenderiam por que eu permito. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não somos perfeitos. Não pense que vai chegar o momento certo para você fazer um trabalho de caridade, uma ação social, como nós temos aqui na nossa casa, o Projeto Ombro Amigo, que a gente recebe por mês aproximadamente 100 famílias. Entregamos cesta básica, entregamos alimento, entregamos leite quando temos, entregamos roupas, utensílios do lar, tantas coisas são doadas, itens de higiene para essas famílias que vêm às vezes com 5 crianças, entram aqui, sentam, conversam, tomam passe, refletem sobre a vida conosco. E qual é a faculdade que vai me ensinar, que vai me dar o diploma especificado para isso? A faculdade da vida.
É a faculdade da vida. Eu posso ser sociólogo, eu posso ser assistente social, eu posso ser antropólogo, isso vai ajudar. Mas o que vai me tornar eficaz, eficiente, competente para o trabalho dessa natureza é o amor, é a vontade de me entregar, de fazer um trabalho, é ter no coração a vontade de acolher o próximo, abraçando ele, é ter empatia com a dor do outro. O que me conduz a esse trabalho é saber que a fome é cruel e que eu posso reduzir o sofrimento de centenas de pessoas com um único trabalho de uma casa espírita, uma única ação social. No nossa casa é o Ombro Amigo. O Seara Fraterna também tem esse trabalho, que eu sei, que eu já, inclusive, vou lá qualquer dia desse conhecer o formato. Outros centros espíritas também têm. Então, se cada casa espírita tem esse trabalho, tiver esse trabalho, lá são 60 famílias, aqui são 100, já são 160. O outro centro espírita tem 3.000 famílias. A Mansão do Caminho, do Divaldo, tem 3.000 famílias. E outras têm menos, outras têm mais. Ou seja, a Barra tem 1.000 famílias. O Cristófilos tem 100 e poucas famílias. O SEACE também tem. E vários outros. Então, quantas famílias são impactadas? Quantas centenas ou até milhares de pessoas são impactadas com as ações sociais das casas espíritas? Vocês acham que todos os trabalhadores lá da Mansão do Caminho são catedráticos? São pessoas como nós, que foram aceitas nessa seara de trabalho e que se aperfeiçoam através do amor. Então, meus amigos, Paulo de Tarso hoje e Emmanuel nos convocam a refletir sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo e o que nós pretendemos com as nossas obras e como é que nós vamos chegar diante de Deus. Isso é uma metáfora, tá, pessoal? Ninguém vai chegar diante de Deus, porque Deus não é quem, é o que. Deus é a energia suprema, Deus é tudo que move o mundo. Deus é a força divina, é a força viva do ser. Ele não é tocável, não é palpável, não é alguém. Quando a gente fala diante de Deus, a gente fala diante da nossa consciência. Qual é o tribunal que vai nos julgar? É o tribunal da consciência. Então, quando nós formos para o mundo espiritual, nós vamos sentar possivelmente em algum lugar com os nossos mentores, com os nossos orientadores espirituais e vamos prestar contas da nossa jornada aqui na Terra, das nossas condutas. Vamos avaliar com eles, vamos analisar as nossas condutas, nas nossas ações, nossas atitudes, nos momentos de dificuldade. Tudo isso vai ser visto e avaliado, porque o que nos faz passar numa prova não é viver a prova, é a experiência que ela nos traz e a atitude que tivemos diante da prova. Entenderam isso? Olha só, o que torna a prova, isso é muito importante para você que está me ouvindo aqui agora, o que torna as nossas provas eficientes para o nosso progresso não é tão somente passar pela prova, é tirar uma boa nota. E o que é tirar uma boa nota numa prova da vida? É avaliar as reações que nós tivemos diante daqueles percalços que a vida colocou no nosso caminho. Então eu tive dificuldades financeiras. Como é que eu reagi a essas dificuldades financeiras? Foi com resignação? Foi com força, com galhardia? Foi com moral ilibada? Eu fraquejei na minha moral no momento da fraqueza material, por exemplo. Eu furtei alguém, eu enganei, eu roubei para poder me livrar da pobreza? Ou eu fui digno diante daquela dificuldade e me mantive? É isso. Diante de uma situação de cunho sexual, ou enfim, eu sou casado e várias pessoas aparecem para tentar me seduzir, para destruir meu casamento. Como é que eu agi? Como é que eu reagi diante disso? Eu priorizei a minha família, priorizei meus filhos, a minha esposa, eu respeitei as pessoas que eu dediquei a confiança de dizer que eu seria honrado com ela. Responsabilidade emocional, é disso que eu quero falar. Como é que foi a minha conduta diante desses momentos de prova?
Porque essas provas vieram no meu caminho para que eu vencesse, não para que eu perecesse, né? E aí, como é que eu agi diante disso? O que eu priorizei naquele momento? Ontem nós estávamos lendo no livro Ação e Reação, do nosso estudo da coleção André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Maior, a história justamente de um homem que cedeu aos caprichos de uma amante que destruía a família, com 3 filhos, a esposa sofrendo. Por quê? Porque ele não conseguiu resistir aos apelos da carne. Só que eu acho, na minha opinião, eu penso, aliás, eu não acho nada, porque quem acha não tem certeza de nada, mas eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar agora, que quando nós temos um compromisso com alguém, que nós assumimos esse compromisso, e tem outras pessoas envolvidas nisso, no caso filhos, se eu tiver que renunciar aos meus prazeres, eu tenho que fazer. Porque eu não posso considerar os meus instintos e meus desejos efêmeros mais importantes do que toda uma construção afetiva que eu assumo como compromisso, principalmente se for de paternidade, maternidade. Então é preciso a gente ter responsabilidade. E aí, nesse momento da prova, é que vai ficar definido se aquela prova foi boa ou ruim. Porque se eu falir, se eu perecer, a prova venceu. Eu vou ter outra oportunidade mais à frente, porque Deus não vai desistir de mim. Não estou preocupado com isso. Não é disso que eu estou falando, é sobre aquele momento, aquela primeira prova. É por isso que a gente vive nessa roda de reencarnações e não sai nunca, porque a gente vive errando tanto quanto acerta. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é muito importante. Paulo de Tarso, Emmanuel, através da inspiração de Paulo de Tarso, inspirado em Paulo de Tarso, diz para mim, diz para você, diz para todos nós: quais são as obras que eu estou realizando? Ele me pergunta a você, o que eu estou dedicando da minha vida, do meu tempo, às obras que vão me levar para um patamar espiritual mais elevado. São os estudos que eu faço, é o tempo que eu dedico a mim mesmo, aos estudos, ao conhecimento, à minha família, aos meus entes queridos, ao meu trabalho e às obras sociais. O que é que eu tiro de mim para dar para o outro, para construir essa família universal, essa fraternidade universal que eu tanto almejo, que eu já entendi que o mundo regenerado, que o mundo bom, um mundo feliz é um mundo em que todas as criaturas se reconhecem como irmãs, numa verdadeira fraternidade universal, onde o amor ágape, ou agape, o amor universal, o amor sublimado, se sobrepõe ao amor carnal. Hoje eu aprendo a amar através da família que eu tenho, meus pais, meus filhos, minha mulher, meu marido, meu namorado, minha namorada, meus amigos que me afeiçoam. Eu aprendo a amar só por aqueles que me trazem prazer, mas eu tenho que aprender a amar também aquele que não me traz nada. Eu tenho que entender que aquele criminoso de hoje também é filho de Deus, também é meu irmão, está na delinquência, mas ele é meu irmão. O que eu estou fazendo para tentar tirar esse irmão da delinquência? O que eu estou fazendo hoje para tentar diminuir a dor da fome de uma família? Porque muitas vezes pessoas caem na delinquência por total de necessidade e abandono social. Não estou justificando, muito menos fazendo apologia a crime, a droga e a nada. Mas entendo que essas questões sociais acabam contribuindo para que as pessoas tomem decisões equivocadas. E aí eu posso tentar mudar essa realidade de alguém. O que eu estou fazendo para isso? Eu só não estou fazendo nada, mas também não estou fazendo nada de errado, mas também não estou fazendo nada de certo, está tudo bem? Será que é isso que Deus espera de mim? O que é ter uma obra social? O que é participar de uma obra social? Vem um dia, eu convido vocês. Olha, hoje nós temos aqui algumas pessoas que possivelmente até estejam nos conhecendo agora. Cláudia, não lhe conheço, seja bem-vinda. Madé, bom dia. Letícia, minha querida. Valdilene também chegou, sejam todos bem-vindos. Ronaldo Pedro, se você ainda estiver aí. E João, eu convido vocês todos a virem aqui um dia como voluntários conhecer o projeto Ombro Amigo, ou o projeto Amparo Franciscano. O projeto Ombro Amigo a gente recebe aqui dentro da nossa casa, de 30 a 50 famílias. No mês que vem a gente vai receber 100 famílias num único dia 18 ou dia 17 de outubro, que vai ser a festa das crianças.
Eu convido vocês a participarem dessa ação social para vocês conhecerem o trabalho, vocês terem contato com esse trabalho e verem o quanto isso engrandece. Vocês vão sair daqui embevecidos de amor. Ou então venham numa terça-feira e participem conosco do projeto Amparo Franciscano. A gente estuda, faz 30 minutos de leitura de estudo do livro do Evangelho, depois 30 minutos do livro dos Espíritos, depois a gente toma passe, antes do livro dos Espíritos, depois do Evangelho é o passe, depois a gente sai e caminha pelas ruas aqui do Catete, dá a volta, Rua do Catete e volta para cá, lá pelo Largo do Machado, levando alimento para pessoas em situação de rua. Vocês vão ter contato com essas pessoas, vocês vão ter acesso a essas pessoas, vocês vão receber o olhar delas, a gratidão dessas pessoas, e vocês vão entender como isso vai encher o coração de vocês de amor. Isso é obra. Realizar obra é isso. Então, meus amigos, nós precisamos, vem João, combina comigo, pode me chamar no inbox, tem aqui o telefone do Gueto também na nossa página, entre em contato e vai ser um prazer recebê-lo, conheça a nossa obra, venha como voluntário sem nenhum compromisso, não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. Venha entender sobre o que eu estou falando. E aí você vai entender o que Paulo de Tarso está dizendo aqui e o que Emmanuel está dizendo também. Nós não precisamos ter diploma de nada para fazer um trabalho de amor. Basta ter amor e vontade de ser útil, de ajudar o próximo. E assim você vai conseguir entender o quanto é importante. E lembrem-se que é muito importante. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, o nosso dia, utilizar o nosso dia de maneira eficaz. O que eu estou fazendo pelo meu progresso. Tenhamos ambição espiritual, meus amigos. Nós temos tanta ambição material, quero trocar o carro, quero comprar um apartamento, quero casar, quero ir para não sei aonde, quero conhecer tal país, e a gente junta dinheiro, a gente se organiza, a gente consegue tudo isso. E na vida espiritual, qual é a sua ambição? O que é que você está fazendo hoje para amanhã você apresentar no mundo espiritual uma obra? Olha, eu realizei tal obra. E quando eu falo de obra, eu não estou querendo colocar para vocês coisas mirabolantes, enormes, não, pequenininhas, uma pequena obra sua. Participar de um trabalho social numa casa espírita, uma vez por semana. Uma vez por semana. O projeto Ombro Amigo é uma vez por mês agora. O projeto Amparo Franciscano é uma vez por semana. E tem outras casas com outras ações, e os estudos, e os trabalhos dentro da casa espírita que vocês precisam participar, aprender, conhecer. Qual é o curso que você está fazendo? Qual é o livro que você está lendo hoje? Peguei pesado agora. Não deveria pegar, porque todo mundo deveria estar lendo um livro todo dia. Mas eu pergunto a você, qual é o livro que você está lendo hoje? É uma boa pergunta, para você saber se você está sendo útil, se você está sendo eficiente, se você está sendo produtivo no ambiente intelectual ou não. Pensa nisso, meu amigo, minha amiga. E se você quiser uma indicação de livro, eu também posso dar. Estou aqui como seu personal literário. Enfim, brincadeiras à parte. É bom a gente refletir sobre tudo isso, para que a gente possa verdadeiramente utilizar, aproveitar essa encarnação para progredir e viver as nossas provas de maneira eficiente. Porque não é viver a prova somente que vai te levar para o progresso, é ser eficiente. O resultado da prova, as reações que a gente tem diante das provas é que vão definir se nós efetivamente fomos bem-sucedidos naquela prova, se ela foi útil para o nosso progresso. Fica a dica, meus amigos. E para encerrar, que hoje eu tenho que ir à academia, eu tenho que receber a pessoa que vai fazer uma faxina aqui em casa, eu tenho pedreiro trabalhando, eu tenho que trabalhar e tenho audiência 2h30 da tarde. E ainda tenho que ser espírita. E estou precisando também ser namorado. Vamos lá. Capítulo 95 do livro Minutos de Sabedoria. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade.
Construa hoje para colher amanhã. Plante hoje para colher amanhã. O que você está plantando? Como é que está aí a sua hortinha? É isso que você tem que pensar. Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo final de mês. Quarta-feira estaremos juntos novamente. E um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo e por tanto, por toda essa reflexão magnífica que é tão boa para mim, me faz tão bem. Bom dia, Madé, bom dia, Verônica, bom dia, seu Luiz. A todos que eu não falei, eu desejo um ótimo dia a todos. Até a próxima, paz e bem.